Então, vamos falar sobre um monte de coisas hoje. Sobre a domiciliar do presidente Bolsonaro, do que está por trás da forma que isso foi feito, do racha no STF e de uma mega cara de pau do Lula que a cada dia convence menos gente. Não vou me alongar nessa introdução porque eu tenho muita coisa para falar e eu tô com tanto ranço nesse momento que é perigoso eu morder minha língua e morrer envenenada. Portanto, separa a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Galera, antes do vídeo começar, deixa um like, porque, de fato, quanto mais like e comentário no vídeo, mais a plataforma entende que ele é relevante e o distribui. E o vídeo de hoje pode tirar muito lulista do negacionismo, logo contribua para essa boa causa. Combinado? Mas tá, deixa eu começar esse vídeo fazendo uma pergunta muito simples. Um direito é um direito quando? Quando ele existe na lei? Ou melhor, quando o seu direito deve ser concedido? Perguntas feitas, eu vou explicar o que foi que aconteceu. Durante meses, a defesa do presidente Bolsonaro, com laudos médicos nas mãos, pediram ao STF a prisão domiciliar do Bolsonaro devido ao seu grave quadro de saúde que merecia monitoramento diário. E não é porque ele tinha uma saúde debilitada, é porque tentaram matá-lo e essa tentativa de homicídio deixou graves sequelas. Só para constar. No início de março desse mês, Alexandre negou a domiciliar dizendo que Bolsonaro estava bem. Mas ele não estava. Tanto que quase aconteceu uma tragédia enquanto Bolsonaro estava sob a tutela do Estado, comandada pelo doutor Alexandre. Não, mentira, ele não é doutor, não. Mas ele, como todos sabemos, é um tiquinho de tudo, né? Delegado, promotor, investigador, médico, juiz, vítima. Então, no dia de ontem, o imperador concedeu domiciliar para o presidente Bolsonaro, mas não uma domiciliar qualquer, uma domiciliar com tempo pré-determinado. E é esse o ponto que eu preciso detalhar. A imagem da Suprema Corte é a pior da história. Antes era coisa de bolsonarista, hoje ela é tema de eleições, tipo, voto em você se você se comprometer com o impeachment de ministros, bem no estilo Luan Santana, sabe? E aí, você topa? A imagem de salvador imparcial da democracia deu lugar a uma imagem de possível corrupção e blindagem, com cifras milionárias e conexões políticas em todas as esferas. Do resort do Toffoli, pago pelo Fundo Master, que teve aporte da JBS, da qual Toffoli liberou de uma multinha de 10 bilhões de reais, até o contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre com o Vorcaro, que no dia de sua prisão trocou mensagens ao longo do dia com o próprio Alexandre de Moraes. Mendonça disse que as investigações avançariam independente de quem encontrassem no caminho. E como Mendonça é o relator, não tem o que fazer. Os ministros não conseguem segurar o avanço das investigações que está sendo exposta nos jornais com o tom que lhe é direito. De escândalo. Aliás, de um escândalo master supremo. Reunião fechada no STF expõe divergências e aprofunda racha interno. Ala do tribunal cobra de Fachin ação coordenada para defender ministros explicitamente. Essa reunião ocorreu no dia 12 de março e não parece. Mas isso aqui é muito grave. Gilmar Mendes teria chamado Fachin para conversar e, segundo a matéria, a conversa seria somente entre os dois. Porém, minutos após o início dessa reunião, chegaram tipo surpresa! Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Bicho, Fachin foi meio que enganado nessa aí. E, na minha opinião, o erro do Fachin foi não ter se levantado e ido embora. Mas, enfim, esses ministros, ainda segundo a matéria, teriam cobrado que o Fachin se empenhasse mais na defesa dos colegas que estão no noticiário por supostas relações com o Master, em especial Toffoli e Moraes. Porém, parece que não deu muito certo, já que Fachin teria dito que a defesa da corte será a sua própria autocontenção. Porque imagina o Fachin defendendo a corte das investigações publicamente às vésperas da delação do Vorcaro e pá! Vorcaro delata Toffoli, delata Alexandre. Não sabemos. E o Fachin também não sabe, mas acho que ele imagina. Portanto, sair em defesa dos ministros explicitamente, publicamente, poderia dar ruim. Aí o Fachin não quis ser besta, né?
Após essa reunião flopada, Gilmar derrubou a quebra de sigilo do fundo do Master, Zanin não abriu a CPI do banco e o Flávio Dino foi para cima do presidente da CPMI e do INSS para explicar a distribuição de suas emendas. Coisa que ele fez e foi tipo... tudo muito sutil, né, galera? Mentira de novo, tá tudo muito explícito. Mas aí, voltando ao presidente Bolsonaro, seu quadro, como anunciado pela defesa, se agravou e ele foi internado às pressas na UTI. Então, o clima que já estava ruim na corte terminou de ficar cagado, porque, e aqui não é nem interpretação minha, tá? Tá no jornal. Se o presidente virasse camiseta de saudades, essa conta iria diretamente para a corte e a ponderação é que o efeito seria pior que o da facada, já que estaria sacramentado a eleição do Flávio, assim como uma maioria no Senado que fizesse o impeachment desses mesmos ministros. Aí eles recalcularam a rota, tipo, pera. Segundo a CNN, até Flávio Dino, que era contrário à domiciliar, acabou mudando de ideia. E assim, a domiciliar temporária foi concedida, com os jornais tentando cravar uma crise entre Flávio e Michele sobre para quem iriam os louros dessa decisão. De novo, para mim, foi total autoproteção que eles tentam esconder, dizendo que conversaram com o Flávio, com o Tarcísio, com a Michele. E aí, ao ler a decisão, você vê como o ministro se coloca como uma pessoa benevolente perante a um direito que foi concedido após a análise de um momento político. Portanto, Bolsonaro não teve um direito garantido pela Constituição concedido. O que ele teve foi um direito concedido quando ficou perigoso demais o continuar negando. Isso parece justiça para vocês? E a parte da temporária nada mais foi do que uma administração dos recursos disponíveis. Explico. Alexandre deu 90 dias para o presidente em casa para que ele recupere sua saúde. E aí eu pergunto, desde quando doença tem prazo? Tipo, fica doente, mas só até julho, hein? Não faz sentido médico nenhum, mas faz total sentido político. São 90 dias de administração. 90 dias é tempo suficiente para esfriar o assunto e diminuir a pressão na corte e reorganizar o cenário. Mas também serve para controlar o discurso. Como que vai ficar domiciliado o presidente após os 90 dias se o Flávio expor o caso Master que tragou o STF? Se o Flávio fizer discursos ressaltando que Vorcaro estava falando com o Alexandre no dia da sua prisão? Se o Flávio perguntar o que o Alexandre tinha que conseguir bloquear? Se o Flávio bater em cima de um pedido de investigação no contrato de 129 milhões da Viviane? Se juntar um monte de senadores com discurso público de impeachment de ministros? E sabe o que é mais louco? O Vorcaro já está delatando. A Polícia Federal atuando no dossiê sobre as relações do Alexandre com o banco. A mídia só vai falar disso. O mundo político será tragado, assim como um ou dois ministros. Aí, a depender de como o Flávio se manifestar, a domiciliar pode ser revogada ou prolongada após os 90 dias? Afinal, Flávio está empatado com o déspota em algumas pesquisas, porque em outras ele já o ultrapassou. Flávio hoje é um senador da República com uma enorme influência, mas o pai, o presidente Bolsonaro, é o ícone de tudo isso e está sob a tutela do Alexandre. E eu não tirei essas hipóteses da minha cabeça. Eu fui ler a decisão do Alexandre, onde ele concedeu a domiciliar ao Collor, um também ex-presidente, e as cláusulas da decisão são essas aqui. Uso de tornozeleira, suspensão do passaporte e visitas liberadas somente com autorização. Fim. Cadê os 90 dias pro Collor? Cadê os 90 dias na domiciliar do João de Deus, condenado a quase 500 anos de prisão? Então, não tem. Só na do Bolsonaro. Alexandre proibiu as visitas ao presidente, alegando preservá-lo de um risco de sepse. Vem cá, eu achei que o presidente havia tido uma pneumonia broncoaspiratória devido aos refluxos crônicos causados pela facada, não uma virose transmitida por alguém. Cara, nem faz sentido essa justificativa do doutor Alexandre. Sem visitas por risco de sepse porque o cara broncoaspirou. Mas... ai, eu e minha memória que pode me mandar pra cadeia a qualquer momento. Em 1º de dezembro de 2025, a CNN soltou essa matéria aqui. Para ministros, prisão domiciliar de Bolsonaro é questão de tempo. Mas que tempo seria esse? Vamos ler um trechinho bem pequeno da matéria. Abre aspas. Na Suprema Corte, porém, a avaliação é de que seria mais seguro conceder o regime domiciliar
após a conclusão da eleição presidencial para evitar que o ex-presidente tente interferir no processo eleitoral. Fecha aspas. Os caras querem impedir que o Bolsonaro levante seus candidatos e que as pessoas votem neles. Que democrático! Ou seja, galera, tô te negando um direito que é seu, tô te proibindo de receber visitas porque as eleições estão aí, né? Vai que você consegue eleger seus candidatos através do voto popular. Meu Deus! Foi o que eu entendi. Vocês entenderam de forma diferente? Porque eu posso estar errada. Mas será? Recentemente, Collor passou 36 horas com a tornozeleira desligada e a justificativa da defesa é que ele não tinha visto que a bateria tinha acabado. Collor, que está preso em uma cobertura, recebe visita de amigos, de políticos e de jornalistas. Lula, enquanto esteve preso, recebeu 572 visitas em 6 meses, o que dá uma média de mais de 3 visitas por dia em pleno período eleitoral. Mas Bolsonaro não. Não, doutor Alexandre não deixa. Doutor Alexandre, que no início de março negou a domiciliar, dizendo que o presidente estava ótimo. E agora diz que as visitas podem causar sepse. Essa justificativa aí, para algumas pessoas, deve fazer sentido. Igual a esposa do ministro ter recebido um contrato de 129 milhões para fazer manual de compliance. Por favor, né, gente? E não para aí, porque a imagem do Supremo sendo completamente abalada, tragada, ou tipo, tá no nível que está nesse momento, pode gerar uma repercussão imensa até mesmo no julgamento do famigerado golpe Tabajara que tinha algodão doce e vendedor de pipoca. E eu acho que isso aí deve arrepiar os cabelinhos tudo desse povo. Aparentemente, todos os riscos estão sendo contabilizados. Mas se o plano do ministro era dar uma baixada na temperatura, ele não entendeu muita coisa. Bolsonaro é um de seus problemas, que não desapareceram. Ontem a CNN dedicou 20 minutos para explicar que a domiciliar do Bolsonaro não afasta a crise do STF e que o problema não era mais o que fazer com o Bolsonaro, mas o que fazer com a própria corte. Porque eles podem tentar limitar os Bolsonaros de repercutirem o caso Master, mas ele não vai conseguir limitar a população, a imprensa, os demais políticos. A não ser que ele mande censurar todo mundo, que eu também não duvido. Afinal, gente, o Xande derrubou o Twitter por mais de um mês, determinou multa de 50 mil para quem usasse a rede social e, no fim das contas, o processo foi arquivado. Meu Deus, isso aconteceu na vida real. Até porque um novo escândalo já está sendo gestado, está a caminho e pode estourar essa semana. E ele atende por CPMI do INSS, que chegou no Lulinha, já tem delações sendo realizadas e agora chegou no consignado. E isso eu preciso explicar bem rapidinho, porque é muito importante e eu acho que a galera ainda não se ligou. Imagina o seguinte, na Bahia existia uma empresa do governo chamada Cesta do Povo, ligada à estatal Ebal. Era tipo um supermercado público, só que a alegação era que ele estava quebrado, sabe, dando prejuízo. Aí entra o governo da época. E quem era o governador? Rui Costa, do PT, atual ministro do Lula. Rui Costa decide privatizar esse negócio. Quando essa privatização acontece, entra um personagem importante na história. O empresário Augusto Lima. Augusto Lima, então, pega essa estrutura e cria um produto novo, o CredCesta. O CredCesta é um cartão consignado que funciona assim. A pessoa usa o cartão e o valor é descontado direto do salário ou aposentadoria. Ou seja, dinheiro garantido para quem cobra. E como isso virou um negócio gigante? O governo da Bahia, ainda sob a gestão do PT, cria regras que ajudam esse modelo a deslanchar. Além de autorizar descontos direto na folha de pagamento, ele aumenta o limite desses descontos e facilita a expansão do produto. E o resultado foi de um negócio quebrado a uma operação bilionária em poucos anos. Agora entra outro ponto-chave. Daniel Vorcaro, dono do Master. Daniel entrou forte nesse negócio e passou a operar e financiar esse modelo, no que se tornou uma das bases do crescimento do banco. O CredCesta do Rui Costa ajudou o Master a crescer a ponto do Rui Costa dificultar a portabilidade do serviço, ou seja, dificultar que as pessoas saíssem do CredCesta operado pelo Master.
Jacques Wagner, o senador da Bahia, parecia ter uma grande influência junto ao Vorcaro, já que ele indicou o Manteiga para o conselho do banco com salário de R$ 1 milhão. Indicou Lewandowski, ex-ministro do Lula e ex-ministro do STF, para consultoria jurídica com contrato de R$ 5 milhões. E Jacques Wagner ainda viu sua nora, uma florista, receber um contrato gordinho de 11 milhões, também com o Banco do Vorcaro. Mas tá, com o tempo começaram a surgir denúncias de descontos indevidos, contratos suspeitos e gente dizendo que nem autorizou essa transação. E aí entra a CPMI do INSS, porque aposentados também estavam sendo afetados. E se chega, enfim, na investigação dos consignados. Como eu havia dito, Mendonça prorrogou a CPMI e, dada essa determinação, Alcolumbre correu para pedir um parecer jurídico antes de ter que responder à determinação do ministro Mendonça. Eu acho que ele estava procurando alguma brecha para dizer não, Mendonça, não farei. Enquanto isso, a ala governista está com uma nova tática para encerrar as investigações, já que Randolph e Paulo Pimenta estão coletando assinaturas para que os trabalhos prorrogados durem apenas 15 dias. E em 15 dias você consegue investigar o quê? Nada. Pois é, parece que esse é o plano: acabar com as investigações. Até porque o Planalto avalia que a prorrogação da CPMI amplia o risco político do Lula, por tudo isso que eu já falei, mas a questão do Lulinha, seu filho, que está deitado na lama das investigações. Não só da CPMI, como também da Polícia Federal. E no meio de tudo isso, o que sobrou pro Beta, que se tornou o Lula, foi aplaudir e fazer discurso em cima do PL antifacção, ao qual o PT votou contra. Bicho, que cara de pau. E por que tudo isso pode ser mais um escândalo para a corte? Porque Mendonça submeteu a sua decisão de prorrogar a CPMI que investiga o assalto aos aposentados ao plenário da Suprema Corte, onde os ministros podem ver tudo isso que eu relatei para vocês e na nossa cara dizerem que não precisa investigar mais não, já tá bom, bora encerrar. A votação está marcada para essa quinta-feira. E quem decidirá será essa mesma Suprema Corte que é conhecida por atuar junto com o governo. Mas já pensou uma coisa dessas em ano eleitoral, às vésperas da delação do Vorcaro, enquanto as investigações junto à Polícia Federal seguem a todo vapor? Meu amigo, não tem estoque de pipoca que vai dar conta de tantos capítulos que ainda estão por vir, porque eles até podem atrasar as informações, mas não poderão evitá-las. E isso, para mim, tá mais que claro. E eu acho que para eles também. Óbvio que eu não estou feliz com a decisão do presidente Bolsonaro, que, devido ao contexto, na minha opinião, é um refém. Mas eu vou ficar feliz de pensar que ele vai poder se recuperar em casa para que a sua saúde seja restabelecida e ele assista esse circo inteiro pegar fogo, comendo pastel e bebendo caldo de cana. Sim, eu acredito nisso. Força aí, presidente. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao Ademar e ao Rainer, que se tornaram membros fundadores Ouro e cravaram seus nomes na história do meu canal. E eu nem sei como agradecer, gente. Valeu mesmo.